Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Justo, eu sou CEO do Rock in Rio e, além de ser um dos conselheiros da Apresenta, um dos fundadores lá, originalmente, há pouco mais de um ano atrás, quando essa ideia de juntar aí, né, os players da cadeia inteira da nossa indústria de produção de eventos. E é um grande orgulho a gente estar hoje aqui realizando esse evento. Não vou me estender em falar sobre a Apresenta, porque quem já faz parte já conhece muito bem. Quem está se juntando agora a partir desse evento, acho que já teve aí uma lição de casa ao longo desses painéis, do quão importante é a gente juntar, dialogar e usar, né, esse nosso espaço que está sendo dado e reconhecido até finalmente pelas autoridades, como teve aqui a presença do próprio governador, do reconhecimento da gente, de fato, como uma indústria relevante que aponta para aí um norte positivo, né, dessa relação público-privado e dentro da própria cadeia do nosso setor. Além, né, como eu falei, de conselheiro, fundador, CEO do Rock in Rio, dentro da Apresenta, eu tenho uma função também de presidir uma comissão que discute um assunto que, até mesmo, né, para mim, é um assunto que se pauta muito, né, no território do direito jurídico e tal, que é a questão dos tributos, mas, sem dúvida nenhuma, é um tema de extrema relevância para qualquer negócio, não só, de novo, para os produtores, mas para os membros dessa cadeia. E então eu assumi esse desafio, também há pouco mais de um ano, de presidir os trabalhos junto com uma equipe técnica muito competente, não só de parceiros produtores, mas de, aí sim, especialistas, advogados, que fazem parte dessa discussão que a gente iniciou. Eu queria pautar um pouco, na verdade, a gente vai ter aqui um hall de convidados que vão poder aprofundar as questões mais específicas, que eu acho que são super relevantes para todos nós, mas eu queria botar um pouco o pano de fundo do que eu acho que deve ser essa nossa conversa nesse painel, e que o nosso olhar, né, não é só o meu, acho que de nós, da Apresenta, é que o Rio de Janeiro, e, né, como eu falei, já cantado aqui ao longo do dia, de novo, nas palavras do excelentíssimo governador, o Rio de Janeiro tem, de fato, essa vocação. E a nossa conversa de tributos, a gente não é naive, nem poliana, de perder o tempo, né, de pessoas tão atarefadas do nosso grupo, para estar discutindo nesse comitê um olhar de que temos que, né, baixar os tributos, zerar o ISS, o ICMS, pela relevância do setor. A gente tem, obviamente, um entendimento da lógica necessária de arrecadação, né, de qualquer atividade relevante como a nossa para a cidade, para o município, para o estado ou até no âmbito federal. O que a gente vem discutindo muito nessa comissão, e esse é o nosso olhar, que é um olhar sempre construtivo, né, de parcerias, e a própria parceria aí público-privada para atingir esse objetivo do reconhecimento do nosso setor como um setor estratégico para o Rio de Janeiro. A gente estava discutindo agora, né, como a gente vai pautar essa conversa aí da próxima hora. A gente falou de dois conceitos que a gente quer defender muito aqui, que são conceitos de isonomia. O que seria esse conceito de isonomia? Se o Rio de Janeiro, de fato, né, partimos desse pressuposto, senão não estaríamos todos aqui, e mais uma vez com esse reconhecimento público de que é um setor estratégico, a gente entende que deveria ter um olhar de uma isonomia geográfica. E o que a gente está brincando aqui com uma isonomia geográfica? Não pode, né, numa cidade, num estado, que a gente tem esse olhar de que é um setor estratégico, a gente ter condições mais desfavoráveis comparativamente, a gente não está pedindo para ser mais nesse primeiro momento, mas minimamente a gente não ter um olhar do, entre aspas, custo Rio de Janeiro, né? Ouve-se muito falar do custo Brasil, né, por aí afora, seja pela burocracia, seja pelo que for, e infelizmente ainda existe uma percepção, e eu posso dizer de causa própria, né, o Rock in Rio acabou de acabar, enfim, quase uma semana, e ao mesmo tempo em que a gente ouve, né, milhões de elogios pelo trabalho, pelo reconhecimento, pelas possibilidades geradas através da realização desse evento, o impacto econômico,
sei se os senhores sabem, de 1,7 bilhão de reais para o Estado do Rio de Janeiro e o município nesses 10 dias de evento, ou seja, é possível, de fato, né, ser um fato gerador de negócio e de economia. Infelizmente, junto com essa tonelada de elogios que a gente se orgulha muito de ouvir, a gente ouve de uma série de parceiros relacionados ao Rock in Rio. A gente fala com 85 marcas diferentes, a gente fala com mais de 300 fornecedores diferentes, essa constância do, entre aspas, custo Rio de se realizar um evento no Rio de Janeiro. Em comparativo, a gente fala com fornecedores de âmbito nacional, falamos com patrocinadores, grandes patrocinadores que patrocinam eventos pelo Brasil inteiro, o quanto existem ainda fatores no Rio de Janeiro que fazem com que isso seja, sim, um fator de decisão de fazer ou não um evento, no caso de um produtor, de patrocinar ou não um evento, no caso de um patrocinador, de prestar ou não um serviço, no caso de um fornecedor, simplesmente pelo fato desse evento ser geograficamente localizado no Rio de Janeiro. Ou seja, estão falando exatamente o contrassenso de tudo que a gente está pregando aqui, que é um olhar estratégico de desenvolvimento. Então, existe uma necessidade mínima, que eu estou falando de isonomia, né, da gente poder olhar e se dizer que temos um ambiente competitivo no Rio de Janeiro, igualmente a outras cidades que têm um olhar sobre a questão da lei, dos tributos e tal, enfim, o Rio de Janeiro, infelizmente, tem uma percepção, e a gente, infelizmente, que produz evento aqui, a gente vê que, de fato, não é só uma percepção, existe uma realidade, e uma isonomia também do ponto de vista setorial. E o que a gente quer dizer, então, com a geográfica e a setorial? Lugar, né? Comparativo com São Paulo, com quem for, e setorial, se a gente está, né, falando e ouvindo, de fato, da relevância do nosso setor como uma estratégia de investimento e desenvolvimento, por que não, comparativamente, falando das mesmas leis, das mesmas interpretações das leis que são existentes para outros setores, no nosso setor, essa interpretação legal é feita de uma forma distinta. Então, sem me estender muito aqui, porque eu quero trazer, de fato, grandes especialistas que estão acompanhando com a gente e, obviamente, estender essa conversa depois com as autoridades públicas que estão junto com a gente, com esse olhar de como a gente transforma todo esse debate que vai acontecer aqui em efeito prático, né, de realização para a nossa cidade. Então, eu vou convidar aqui o Cláudio Rocha Miranda Filho, que, além de ser diretor-geral da BRMC, infelizmente, né, que mudou e passa a realizar em São Paulo um evento, uma coisa meio que emblemática. Um produtor do Rio está desenvolvendo um evento em São Paulo, e acho que o Claudinho, e eu tenho o prazer de poder chamar de Claudinho, que, além de amigo, ele também é um grande diretor artístico que se juntou ao Rock in Rio, né, a partir dessa edição passada. Então, Cláudio Rocha Miranda vai mediar aqui essa nossa conversa e chamar aí os demais convidados que vão integrar essa mesa. Muito boa tarde, obrigado, Luiz Justo, pela apresentação. Eu vou seguir aqui na nossa tração, sem me estender muito nesse preâmbulo, mas é um preâmbulo importante, como o Luiz mencionou, para a gente dar um norte. Mas chamar aqui que a gente está com uma mesa super qualificada, doutor Eduardo Carreirão, por favor. Carreirão, membro do nosso conselho jurídico e fundador também da Apresenta. Muito bem-vindo, doutor Carreirão. Doutor Daniel Rocha Maia, advogado sócio da MZ Advogados, por favor. Doutor Antônio Sá, da Sá Vieira Brito Advogados, também nos atende no Rock in Rio, ex-procurador-geral do município. E Fernando Horta, diretor-geral do Centro de Convenções Sul-América, por favor, tomem seus assentos. Muito bem. Bom, como o Luiz Justo muito bem disse, tributos faz parte do jogo. A gente não quer mudar o jogo, a gente quer clarear algumas regras, eventualmente entender melhor alguns arranjos e mecanismos. E a nossa proposição aqui, como Apresenta, é, de fato, encorpar, através de uma entidade com uma coletividade bastante importante, seja pelo tamanho, seja agora pelo quantitativo, com mais de 150 associados e com reconhecimento público de imprensa e de todos os outros setores, de forma que a gente possa começar um diálogo tão importante para N questões, camadas e teias que o nosso
A gente até costumava falar, falei isso há um ano atrás, quando a gente, Abel, lançou lá que, não, a nossa jovem indústria, não, a gente não é jovem não, já está velho, 35 anos aqui na pista. Hoje a nova economia mostra que o dinamismo aí dos novos mercados é da noite para o dia, então as secretarias, a gente vai ter aqui 2 secretários, um do Estado, outro do município, os governos de alguma forma têm que se preparar para essas disrupções, esses novos momentos da economia. Mas queria começar o nosso bate-papo com o Dr. Carreirão, que foi, eu imagino, todos os entes privados aqui, ao longo dos anos, com as suas dores de cotovelo, finalmente foram represadas, e você estava ali na figura central, recebendo as primeiras agruras, né, doutor Antônio, desse mercado de tanto tempo. Então, queria que você contasse para a gente alguns... A gente vai entrar aqui, a gente elencou alguns pontos, mas queria começar especialmente com o doutor Carreirão e dando toda a deferência aí à tua participação nesse movimento que Apresenta. Valeu, Claudinho. Boa tarde a todos. Primeiro, cara, Eduardo Carreirão, doutor Carreirão é meu pai, que é cirurgião, tá? Mas... Flamenguista de plantão. Pois é. Estou muito feliz de estar aqui, entre amigos. Desde de manhã encontrei muita gente conhecida. A Apresenta, estava falando não sei se com o Duda ou com o Bernardo, né? Poxa, começou com 3 pessoas ou 2 pessoas, e hoje a gente tem um evento desse tamanho, com 150 e tantos associados. Muito legal mesmo. Acho que todos fazem parte desse projeto, e eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso. Hoje é um dia de orgulho muito grande para mim. E estamos aqui na mesa de tributos, que é um assunto que a pessoa olha assim, tributos, e fala, puxa, lá vem coisa chata. E, na verdade, não é. A gente, no comitê de tributos, e o Justo não é advogado, mas tem presidido o comitê com maestria, junto com outros associados, promotores, mantenedores, tributaristas ou não, e a gente tem conseguido, no nosso comitê de tributos, puxar assuntos que são produtivos e são importantes para a indústria, né? E eu acho que a ideia aqui é justamente conversar sobre esses assuntos e depois compartilhar um pouco as nossas agruras, como você falou, com os ilustres convidados que vêm a seguir, né? E, como o Justo bem disse antes, em nenhum momento reclamar ou simplesmente reclamar, né? Eu acho, por outro lado, que a nossa função é dizer aos convidados que vêm em seguida o que é que a gente acha que nos incomoda, o que é que nos tira competitividade e o que é que a gente pode fazer para melhorar esse cenário para todos, seja promotores, seja os mantenedores. E, dentro disso, eu, pessoalmente, não sou um tributarista por excelência, tem aqui o ilustre tributarista ao meu lado, mas sou um advogado, um esforçado advogado, que está no mercado já há algum tempo e que passa por algumas situações onde os tributos estão envolvidos, né? E é interessante porque os tributos, inclusive, tangenciam outras áreas da indústria e outros painéis que já aconteceram hoje aqui, como, por exemplo, a questão do ISS sobre patrocínio, que vai ser falado aqui daqui a pouco com um pouco mais de detalhes, mas que é um assunto que, às vezes, um alvará ele cai em exigência, porque a prefeitura quer olhar os contratos de patrocínio para ver se o ISS foi recolhido. Então, assim, e falando assim, vamos falar mais sobre isso, mas, assim, de bate-pronto, o ISS, ele na verdade, o patrocínio, na verdade, a contrapartida dele é um recibo, não é nem uma nota fiscal. Então, são coisas, uma área tocando na outra, né? E outras situações, como taxa de publicidade em locais fechados, taxas de publicidade que, às vezes, chegam para promotores aqui em eventos que são promovidos pela própria prefeitura. Depois a questão é resolvida, mas, assim, alguns ajustes que a gente sente, que a gente precisa externar para as esferas do governo, de forma a tornar o nosso mercado mais eficiente, mais competitivo, mais isonômico, como diz o Justo, para que a gente não perca negócio para outras praças. A gente quer o bem das outras praças. Eu tenho certeza que a Apresenta
irá para outras praças, mas a gente não quer perder coisas para outras praças. Que os eventos eles venham ao Rio e vão a São Paulo, mas que não deixem de vir ao Rio por motivo A, B ou C. Né? Eu acho que isso é importante que seja discutido aqui num bate-papo e de uma forma construtiva e bastante colaborativa. Sem dúvida. Né? Vai lá. E só para dar mais um outro exemplo assim, de uma coisa que é muito para quem está de fora e não consegue perceber, que tem a ver com tributo, mas também acaba tendo a ver com a própria indústria, são eventos da praia, por exemplo, que eram feitos na praia, né? E que hoje, se os senhores perceberem, ou eles não existem mais, ou eles saíram da praia por conta da taxa do SPU, por exemplo, né? Que foi majorada em 10 vezes, literalmente 10 vezes, eu não estou aqui fazendo uma figura de linguagem. E aí a gente começa a não ver mais os Rolling Stones tocando na praia, você não começa, o Usain Bolt parou de correr na praia, eventos que já aconteceram na praia deixaram de ir para a praia, e a praia é o nosso cenário principal. É só ir ali na varanda que você vai hoje ver. mais cedo no painel de licenciamento. Então, assim, são esse tipo de situações que a gente não quer simplesmente reclamar, a gente não quer fazer, como dizem aí, mimimi, mas a gente gostaria muito de poder conversar, eu acho que isso aqui é o foro adequado, para a gente melhorar o cenário dos tributos e do que pode encarecer um evento, ou atrapalhar um evento, ou obstaculizar um evento, mas que hoje a gente tem presenças ilustres que podem nos ajudar a pensar juntos em como melhorar isso. Perfeito. Queria passar para o doutor Antônio Sá, discorrer um pouco sobre essa questão que ainda causa uma interpretação um pouco dúbia do ISS em relação ao contrato de patrocínio versus contrato de publicidade, o que é ativação, alguns arranjos aí que talvez não estejam tão claros ainda e é importante clarear. Antes de tudo, boa tarde a todos. Eu queria parabenizar aqui os diretores da Apresenta Rio, o presidente Pedro Guimarães, pela formação da associação, pela realização do evento. Eu sempre fui entusiasta do setor e acho que é extremamente relevante para o Rio de Janeiro, pela vocação que tem o Rio de Janeiro. Quer dizer, formar um ambiente saudável de negócio só traz benefícios para uma cidade como o Rio de Janeiro. Também gostaria, que eu não poderia deixar de louvar aqui a presença do secretário César Barbiero, com quem tive a oportunidade de conviver e trabalhar durante algum tempo e testemunhar o trabalho dele e dizer que se a prefeitura mantém as contas em dia, enfim, durante esse período grave de crise, muito se deve ao secretário Barbiero. Então, não poderia deixar de fazer essa menção. Em relação ao tema especificamente do ISS sobre patrocínio, até é curioso porque até semana passada eu não teria dúvida nenhuma em dizer que a incidência de ISS sobre os contratos de patrocínio não incidiria. Por acaso também, assim, um colega trocando ideias na semana passada me falou que não no município do Rio de Janeiro, mas num outro município, o fisco estaria exigindo a apresentação desses contratos de patrocínio com vistas, eventualmente, a incidir ISS sobre essa verba, sobre esses valores. E me disse que seria por conta de uma alteração legislativa. E eu pensei qual seria essa alteração, porque que teria inserido eventualmente na lista de serviços do ISS, especificamente o patrocínio. E a única alteração que ocorreu e que ele me trouxe foi recentemente a Lei Complementar 157 de 2016, que alterou a Lei Complementar 116, que é a que trata da Lei Complementar que trata do ISS, e que, na verdade, essa lei ela traz uma série de dispositivos que objetivam evitar a guerra fiscal, tratar algumas questões relativas ao local de prestação de serviço, etc. Tem alguns pontos, inclusive, que já foram suspensos por uma decisão do STF. E o único item que talvez pudesse gerar essa dúvida foi a inserção ou a reinserção de um item 17.25, que trata de inserção de desenho, texto e materiais de publicidade, propaganda, ressalvados jornais, revistas, etc., que são aqueles itens que são protegidos por imunidade constitucional.
foi o único item que foi inserido e que poderia dar ensejo a isso. Mas, investigando um pouco, pude verificar que esse item ele tinha sido vetado originalmente na Lei 116, simplesmente por conta de que essa ressalva das matérias protegidas por imunidade inconstitucional, jornais, revistas, etc., não tinha sido inserido originalmente no texto da Lei Complementar 116. Então, na época, o presidente vetou, isso está nas razões de veto. Inclusive, nas razões de veto se dizia que seria proposto um novo projeto de lei. Enfim, 13 anos mais tarde é que veio essa Lei Complementar 157. Olhando a justificativa dessa Lei Complementar 157, disse expressamente ali que o item está sendo reinserido com essa ressalva das imunidades, porque antes não tinha, corrigindo um equívoco de 13 anos atrás, e que, durante esse tempo, certamente suscitou aí uma dúvida em relação aos fiscos municipais, que provavelmente tributavam aí a elaboração de propaganda, de publicidade, por outros itens. E eu cheguei a pesquisar, inclusive, uma decisão que considerava que não era nem a publicidade e propaganda, não era nem prestação de serviço, seria uma atividade de telecomunicação que seria tributada pelo ICMS, ou seja, realmente ele estava causando uma certa confusão, e a intenção dessa modificação foi essa troca de ideias que eu tive com ele. Assim, não vi ali a intenção de inserir um item para cobrança de ISS sobre especificamente a verba de patrocínio. E aí eu lembrei também, no âmbito da Procuradoria-Geral do município, no ano passado foi elaborado um parecer que tratou, por conta de uma consulta da Secretaria de Fazenda, que tratou da conceituação do que é o contrato de patrocínio, diferenciando de convênio de fomento e de contrato de publicidade. É um parecer que trata desses conceitos e que tem aplicação obrigatória no âmbito, do município do Rio de Janeiro. E, no conceito de patrocínio, ele deixa bastante claro que o contrato de patrocínio objetiva, em relação ao ente patrocinador, aderir a um determinado evento do patrocinado para exposição da sua imagem, da sua marca. No caso, parecia estar tratando aí da Prefeitura do Rio de Janeiro e considerando que é constitucional e é legal que, por exemplo, a Prefeitura possa oferecer uma prestação, seja em espécie, seja de outra forma, aderir a sua marca, a sua imagem num determinado evento, justamente para divulgar a imagem da cidade do Rio de Janeiro, visando aí o interesse público, o turismo, a economia, etc. Então, e esse parecer também faz uma diferenciação exatamente em relação ao contrato de publicidade, esse sim que se contrata uma empresa para execução de um determinado termo de referência, seja uma campanha, etc. Ou seja, há uma diferença entre essas duas figuras que fica muito clara nesse parecer, que trata do incentivo por parte do poder público, da prefeitura, mas que pode ser perfeitamente transposto aí para o mercado privado. Esse conceito de patrocínio. Acho que o texto está bem para a esfera pública, como se fosse só o patrocínio público, o texto original. Não, nesse parecer você trata disso, mas essa conceituação do conceito vale também para o setor privado. Então, se a gente toma essas premissas, você não tem ali no contrato de patrocínio uma contrapartida em prestação de serviço, ou seja, numa obrigação de fazer. Então, não geraria realmente a incidência do ISS. E também nessa análise, nesse parecer, a gente vê que já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não tratando especificamente de matéria tributária, mas deixando muito claro, esse precedente do Supremo Tribunal Federal analisa justamente a concessão de uma verba a título de patrocínio para a realização da primeira maratona de São Paulo. E o Supremo deixa muito claro ali que essa verba ela não significa aquisição nem de bens nem de serviços. Ou seja, o próprio Supremo entende que a entrega dessa verba para a divulgação da marca, imagem, nome de uma cidade ou de um ente patrocinador,
não corresponde a uma contratação, uma prestação de serviço. E, portanto, não há incidência do ISS. Então, isso é muito claro. Assim, a minha resposta seria essa, quer dizer, que não há incidência. Agora, é claro, aí eu faço a ressalva, o que se tem que tomar cuidado em relação aos organizadores, etc., quem realiza o evento, quem capta essa verba de patrocínio, é que isso não seja, que um contrato de patrocínio não seja utilizado para burlar ou para mascarar uma efetiva prestação de serviço. E, obviamente, nesse caso, que o fisco vai... E o recomendado é, eventualmente, fazer 2 contratos, que são coisas distintas. Sim, o fato de ter um contrato só não vai desnaturar o percentual ou a parcela daquele contrato que se destina efetivamente a um patrocínio. Mas seria recomendável que esses contratos fossem separados, até porque, normalmente, quando você produz um evento, você tem ali uma série de contrapartidas, por exemplo, o ingresso evidentemente, que está na lista de serviços, incide ISS e tal, ou outra prestação efetiva de serviço, uma campanha publicitária e tal, que essa, sim, deve pagar ISS. Entrando, acho que esse é um assunto dentro daquela minha introdução, né, da isonomia geográfica e a de setor. O que a gente está falando aqui, basicamente, é de segurança jurídica, de interpretação de uma lei que já existe para qualquer um, mas um entendimento de todo mundo, que é uma percepção, e eu acho que a gente vai ter essa possibilidade de discutir também de qual é o entendimento da secretaria com o secretário Barbiero e tal, mas, de novo, falando de uma interpretação, acho que muito direta da lei. Ainda dentro do tema ISS, acho que é bom a gente poder discorrer e falar também das outras esferas, já que o painel é amplo de tributos, mas aí falando uma questão, já que a gente fala, por um lado, dessa isonomia geográfica e falando de setor, eu queria fazer uma pergunta para o Daniel, que até levantou essa questão dentro de uma das reuniões de tributo, que é com relação ao ISS, mas o que a gente ali apelidou de uma bitributação do ISS. Comparativamente, eu vou deixar para você explicar aí, que tem muito mais conhecimento técnico, desse olhar de, ao você, como um produtor de serviço, está prestando um serviço do qual você subcontrata uma série de outros prestadores de serviços que já fazem recolhimento do ISS, existem outras indústrias, e isso já é uma discussão, a Constituição Civil é um exemplo, que existe uma interpretação de bitributação, então, você levantar um pouco essa bola, que é uma discussão, né, de novo, de isonomia setorial, dizendo que, por que não, a indústria de eventos também deveria ter esse olhar. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui, fazer uma pequena introdução antes de falar desse assunto. É louvável, né, a criação da Apresenta Rio, né, e é louvável do ponto de vista operacional, tá? Porque eu, como advogado, obviamente, eu vejo vários setores da economia e o escritório atende vários setores da economia, e é muito importante a organização dessa indústria, tá, enquanto um vetor de crescimento econômico da cidade, do município, do Estado e do país. E eu vejo que isso é importante exatamente quando o Justo, né, acabou de fazer essa pergunta. Por quê? O setor de entretenimento, o setor de todos vocês, ele tem, obviamente, várias semelhanças com outros setores da economia. Isso é normal, tá? A diferença que eu sinto na parte técnica, olhando o setor de vocês, é que, por uma falta de uma representatividade anterior, muitas questões que já poderiam estar resolvidas, hoje em dia o setor acaba pagando, né, pagando tributo a mais, onerando a mais. E quando a gente onera um setor a mais, ao contrário do que se possa imaginar, o Estado não ganha, porque você não tem o dinamismo e você não tem uma curva de crescimento de médio e longo prazo daquela atividade, que no médio e longo prazo levaria, sim, a um recolhimento de tributo a maior. Nesse sentido, só fazendo um paralelo de como é importante estar organizado, né, a Constituição Civil há muito tempo, né, e é um setor altamente organizado no país, ninguém vai dizer que não é, né, é um dos setores que há muito tempo, né, se organizou, tem representatividade, enfim. Ele percebeu que, numa incorporação,
né, ou na construção de alguma coisa, normalmente você tem um empreiteiro, né, ou vou chamar assim, o construtor-chefe, se quiser falar de uma maneira mais leiga, né, de que alguém encomenda para ele uma obra. Mas, normalmente, ele não executa 100% da obra, porque é óbvio, né, ele é responsável pela obra, mas ele não executa 100%. Você, dentro de um contrato da construção de um prédio, por exemplo, você vai ter várias outras empresas que vão entrar para aquele prédio ficar de pé. Então, você tem o preço do prédio, que o construtor, obviamente, cobra de quem está encomendando, e dentro daquele preço, com aquele valor, o que acontece? A pessoa, né, o construtor, ele começa, para executar a obra, a contratar subempreiteiros, terceiros. Contrata a empresa que faz as esquadrias, contrata o pessoal que faz a pintura, o pessoal da fundação, tudo sob responsabilidade dele. Então, o que acontece? Né, na construção civil, assim como na produção de eventos, você tem um preço único, né, você tem o preço único do evento, R$100, você tem o preço único de construção de um edifício, que seja R$100 no exemplo. E aí você começa a subcontratar para aquele edifício ficar em pé. Bom, você vai ter o ISS sobre os R$100, que é o preço total, só que quando você começa a subcontratar outras pessoas para construir o edifício, você começa a ter, ou começava antigamente, a ter uma cobrança em cascata, ou seja, você já pagou o ISS sobre o preço total do prédio, mas aí sobre o preço total do prédio é óbvio que a pessoa vai contratar o pessoal da fundação, a empresa da fundação, de novo o ISS, vai contratar o pessoal que faz a esquadria, de novo o ISS, a instalação da parte elétrica, de novo o ISS. O que a construção civil percebeu? Que você tem uma incidência em cascata, porque o serviço é um só, é a construção do prédio. E se você tiver a tributação de todos os subserviços que estão contidos ali dentro, é óbvio que você vai ter uma tributação muito maior, porque aqueles subserviços já estão contidos no serviço total. E só te interrompendo, como hoje se aplica isso na construção civil? Já está endereçado, então, resolvido dessa forma? Aqui você está fazendo essa leitura, é o nosso palco, é o som, é a grade, é exatamente essa então, isso subcontratação. Para a construção civil, obviamente, isso não foi dado para a construção civil. A construção civil ela foi para a Justiça, conseguiu uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal. A partir daí, ela se organizou e, pela representatividade dela, ela pressionou, obviamente, porque era errado, ela pressionou, né, os governos, o Estado, enfim, no caso, os municípios do Brasil, a alterarem as suas legislações e preverem, obviamente, que você não pode cobrar 10, 15, 20, 30 vezes o ISS sobre o mesmo serviço. No caso da produção de eventos, vocês têm a mesma situação, porque quando você tem um produtor de evento, ele recebe um valor de quem está encomendando o evento e ele vai começar a subcontratar diversos outros prestadores, o pessoal da luz, o pessoal do palco, eventualmente, enfim, o que tiver no evento vai sendo contratado e vai incidindo novamente o ISS. Qual é a grande diferença? A lei é a mesma, a lógica é a mesma. Então, de certa forma, o setor de entretenimento ele deveria, né, seria, né, natural de a gente observar um paralelismo, um mesmo tipo de aplicação. Justo, na nossa comissão já tem esse parecer do STF aí para a gente dar sequência no setor? Já tem. E é isso que eu acho que é importante a gente trazer essas discussões. Ninguém aqui quer judicializar nada também. Isso é muito importante a gente colocar. Mas por que se judicializa tanto hoje no Brasil? Eu, como advogado, posso assim falar. É simples. Hoje em dia a vida é muito rápida, as coisas são muito rápidas, né? Os negócios acontecem muito rápidos. E se você não dá a solução para um problema desse, que deveria ser dado pelo legislativo, depois aplicado pelo executivo, a pessoa não vai falir, não vai ficar pagando imposto em duplicidade, triplicidade, 5, 10, 20 vezes. Então, ela vai ao judiciário e acaba obtendo, né, uma decisão provavelmente favorável para não ter que ficar pagando. Só que, assim, isso destrói o ambiente de negócios, tá? E destruindo o ambiente de negócios causa insegurança para quem investe e para o Estado que arrecada, né? Então, assim, esse é um tema, né, que eu acho muito importante a gente
trazer, né? E investigar mais em outros setores, o que Sim. mais que a gente pode trazer de evoluções, de arranjos para a gente construir o nosso. Deixa eu passar um pouco ali para o Fernando sobre a perspectiva de um centro de convenções numa cidade como o Rio de Janeiro. A gente tem aqui a Marina da Glória, tem o Rio Centro e o Sul América, dirigido por você. A gente teve recentemente algumas alterações em pelo menos 2 caminhos aí do ICMS, um diferimento em relação aos produtos para feiras e congressos, e um outro, uma redução que foi pilotada aí pelo Cindy Rio, a gente apoiou junto à BEOC e outras entidades do ICMS para bares e restaurantes e operadores de catering. O que isso impacta num negócio como, tal como um aeroporto e uma rodoviária estratégico para toda essa economia? Alô. Primeiro, obrigado pelo convite, Luiz, Cláudio, Pedro, Duda, enfim, todos vocês, obrigado. Parabéns pelo sucesso da Apresenta. Vou falar um pouquinho na visão do empresário, do lado do centro de convenções. Diferente do que a gente escutou hoje o dia inteiro, nós, acredito que eu, a Marina, Rio Centro, a gente também não pode fazer como muitos, vou para São Paulo porque está ruim. Né? A gente tem, talvez a gente torça muito mais, não porque gostamos mais, mas mais por filosofia do sucesso da cidade. Hoje me convidaram para falar sobre uma pequena partícula, que é o ICMS. Não é isso, não é essa alteração que vai nos tornar um sucesso ou não. Não estamos aqui para discutir mérito ou valor do ICMS no segmento, muito menos a alíquota. Quer dizer, não é o fora adequado. E também, se não tivesse, não seria isso a fonte de sucesso para retornar a todos os eventos que nos deixaram. Mas voltando um pouco a falar sobre ICMS, que é o convite hoje. Antigamente, antes dessa decisão liderada pelo Ciditur, enfim, todos vocês, a própria BEOC, o Otávio Leite, que foi um secretário incrível, cúmplice do segmento, que nos ajuda muito. Antigamente, você, quando vinha fazer um evento no Rio, desde que fosse feiras de varejo, ou que houvesse em varejo dentro do evento, como uma feira de estética, como a feira que temos com a Maratona do Rio, com a Dream Factory, você tem venda no espaço. Então, todos esses produtos vinham de outras cidades. Aqui no Rio de Janeiro, você tinha que pagar o ICMS antecipado de 100% do produto, mesmo vendendo ou não vendendo. Sem dúvida, vira um ambiente um pouco hostil para a gente conseguir concorrer com outras cidades, indo na linha do Luiz, pedindo essa isonomia com outras capitais, pelo menos para tornar o ambiente mais competitivo. Conseguimos uma grande vitória, que foi o diferimento. Mas, ao mesmo tempo, é o começo de uma vitória, porque tem mais um grande espaço a percorrer, porque hoje, o que acontece? Quando há o diferimento, se foi feita alguma coisa errada ou não completa, o organizador é responsável. Isso pode desequilibrar uma companhia. Não acredito que seja o papel do organizador do evento ser responsável por recolhimento de ICMS vendido ou uma nota fiscal preenchida corretamente ou não corretamente. Quer dizer, eu acho que tivemos uma grande vitória, precisamos crescer mais, mas é fato do ICMS, e levando um pouquinho mais para frente, carregar ICMS, por exemplo, em brindes, em que você tenha que fazer o pagamento antecipado, isso vem dificultando, acho que foi um problema que vocês também tiveram no Rock in Rio. É uma coisa importante. 12,5% aqui no Rio, contra R$600 uma taxa lá em São Paulo. São Paulo são 2 taxas, TFA e TFP, você paga R$600 e vai fazer seu trabalho, e no Rio de Janeiro, além de ter... O problema não é só a alíquota, é a mecânica também. É quanto pagar, de que forma pagar, de que dia pagar. Este momento, eu acho que a gente vai ter a oportunidade com o secretário de tentar ver, e o meu papel aqui é provocar essa discussão para tornar o nosso ambiente mais competitivo. Eu acho que temos essa oportunidade, não é só isso, isso é parte de uma cesta de importância que a cidade precisa se renovar para trazer seus eventos, os que foram, novos, entre outros, navegar um pouco no sucesso do Rock in Rio, de tudo que está fazendo pela cidade, e quem sabe compor, mas essa é a visão um pouco do privado. Muito bom. Eu vou quebrar um pouco, na licença aqui de todos, o protocolo da nossa dinâmica do tempo 1 e tempo 2, em deferência aqui a essa ilustre mesa e aos novos convidados aqui. Queria, por favor, convidar ao palco o secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio de Carvalho. Muito bem-vindo. Justo, você não quer chegar para ali, para a pontinha, e deixar o Luiz Cláudio? E, por favor, secretário municipal de Fazenda, César Barbeiro. Muito bem-vindo. Prazer enorme recebê-los aqui. E eu vou pedir aqui ajuda ao primeiro tempo para que a gente dê continuidade e não perder aqui todos esses feras reunidos. Para começar,
na verdade, tem uma pergunta mais ampla de como é que os governos, especialmente a Secretaria de Fazenda aqui, começando pelo Barbeiro, estão olhando esse setor e como é que do entretenimento e do turismo, e o turismo ligado a esses conteúdos importantes que a cidade precisa ter, para que ele se estabilize, que melhore a ambiência. Qual é o olhar hoje das duas secretarias, começando, por favor, pelo Carlos? Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria também de primeiro agradecer as palavras honrosas do meu colega Antônio Sá e parabenizar, né, a Apresenta por esse evento, pelo convite e pelo engajamento que os empresários estão tendo, porque eu digo que chegou a hora do privado agir mais do que o público. É a minha visão. E compartilhando um pouco disso, assumimos a secretaria no ano passado, em maio, e carregando já uma filosofia, já são 43 anos de serviço, notadamente na área federal. E nos últimos anos, na área municipal, principalmente aqui em Niterói nos últimos tempos, e agora aqui no Rio. Então, uma das primeiras coisas que fizemos quando assumimos foi deslocar para a Fazenda uma criação que já estava em andamento, chamada Agência de Fomento, ou Fomenta Rio, né? Que era uma iniciativa para atrair negócios para o Rio de Janeiro, né? Na esteira disso, fizemos algumas outras movimentações, trazendo uma assessoria de inovação que estava na Casa Civil para a Fazenda e também a empresa Iplan Rio, né? Isso não não sou megalomaníaco, não quero abarcar tudo isso aí, mas, na verdade, tinha apenas dois objetivos, né? Como foi dito aqui, o Rio tem uma vocação natural para o turismo e também para a inovação. Então, elegemos como linhas de desenvolvimento para o município esses dois setores, turismo e inovação. Eu sou gaúcho, há 16 anos morando aqui no Rio, e digo que a gente trata muito mal o turista, né? E aí isso serve para o turista do dia a dia, mas serve para o evento, o turismo de negócios e esse tipo de coisa. Nas mais diversas estruturas, inclusive a tributária, eu concordo. Nós temos um problema grave na própria prefeitura, que eu considero, né, mais grave, que é justamente a área de licenciamento, acho mais grave até do que a de tributação, até porque foi uma área que ficou hora deslocada para um setor, depois foi para a ordem pública, e quando vai para a ordem pública, o viés do licenciamento é um pouco diferente, né? Eu estou insistindo assim em todos os fóruns, né, porque quando se fala em alvará no Rio de Janeiro, o alvará parece uma coisa divina, né? Se tem alvará... Quase isso, é por esse caminho. Se não tem alvará... então, coisas que não tem nada a ver. Incendiou o Hospital Badim. A primeira coisa, pergunta para a Secretaria de Fazenda, tem alvará? Mas foi um incêndio, é bombeiro, não tem nada. Não, mas quer saber se tem alvará ou não. Mas o que é o alvará, na verdade? Alvará é um cadastro tributário, né? Para saber se aquilo vai ser tributado ou não. Que nem o CNPJ na área federal, eu venho da Receita Federal, né? Então, essa visão assim, simplista do que é um cadastro ou das extensões que se fazem em cima do cadastro. E na área de eventos, então, é pior ainda, porque o filho assim estava meio sem pai e sem mãe, né? Porque nós temos um setor de evento da Casa Civil, agora uma secretaria designada para isso. Temos uma empresa, Rio Eventos, né? Tínhamos uma parte deslocada num outro lugar e o licenciamento alvará na Fazenda, né? E as pessoas entendendo muitas vezes que o alvará tinha o condão de avaliar eventos ou coisa parecida, né? Quando, no fundo, não é. Enfim, a ideia é simplificar. A gente já vinha na linha do Doing Business, né, que é um projeto já de longo prazo, agora virou um projeto nacional, estadual e municipal, graças a Deus, né, tem um alinhamento aí nas 3 esferas de poder, e a gente realmente tem que melhorar o ambiente de negócio, né? Então, gostaria só de ratificar, parabenizar mais uma vez a iniciativa. Agora, lógico que, por vezes, nós temos alguns problemas também, né? Quase 100% das pessoas, né, que procuram a Secretaria de Fazenda, deve acontecer contigo, pensam em incentivos fiscais, né? E aí, quando eu
recebo para falar em incentivo fiscal, eu digo, vamos fazer um plano de negócio, né? Para ver se você ganha e eu ganho, né? Porque normalmente ele ganha e eu perco. Aí não tem graça. Aí eu disse, pô, tem lei de responsabilidade fiscal, nós temos realmente contas a pagar no município, e isso não é pouco. A nossa Constituição Cidadã, ela, felizmente ou infelizmente, trouxe para dentro da área pública um custo que... alguém poderia me dizer quanto é que a gente gasta por dia com educação no Rio de Janeiro? Assim, né? Eu vou dizer, 14 milhões e meio por dia em educação e 13 milhões e meio por dia em saúde. Ou seja, por vezes não sobra muita coisa para incentivar a cultura ou entretenimento, porque já foi consumido, né? Mas, enfim, essa é a linha de pensamento que estamos implantando na Secretaria. A Agência de Fomento está ligada à Secretaria. Acho que o Rio tem uma vocação para isso, e eu sou um defensor ferrenho do segmento, né? Então, gostaria de, mais uma vez, parabenizar a iniciativa. Luiz Cláudio, e ainda com um agravante do nosso Estado em recuperação fiscal, como incentivar-nos? Bom, boa tarde ou boa noite a todos, as senhoras e senhores. Eu queria agradecer aí a oportunidade, o convite, cumprimentar os Justus, o Cláudio, demais colegas aqui que me acompanham, o Barbiero, colega de Sina, o deputado Renan Ferreirinha, estou vendo aqui, chegou, o Pedro, também grande amigo, Duda. E como eu estou vendo aqui, vocês não, mas eu estou vendo o cronômetro aqui, eu tenho 47 minutos e 55 segundos para falar. Nós temos. Eu queria, para poder responder a pergunta, a provocação de vocês, eu queria fazer uma digressão e dizer que o meu discurso vai ser disruptivo, já que estamos em momento da civilização em que se fala tanto de disrupção, tecnologia e etc., acho que a gente tem que também ser disruptivo na forma de raciocinar. E eu queria começar dizendo que a gente não deveria estar aqui discutindo isso. Tributo num seminário, num simpósio de um setor econômico não deveria ser objeto de discussão. Pleno acordo. Se ele é objeto de discussão é porque nós temos algum problema sério. O Brasil está imerso num ambiente absolutamente caótico do sistema tributário. Ele faliu, ele se desorganizou por completo, e isso tem, na minha opinião, um traço cultural importante do nosso país. Em primeiro lugar, porque a gente não consegue sentar e discutir os nossos problemas de forma aberta, clara, como estamos fazendo aqui agora, né? Fazendo um parênteses, apesar de estarmos aqui discutindo algo que a gente não deveria estar, a crítica não é a organização do evento, de forma alguma. Compreendido. A crítica é o país. Vivemos nesse ambiente caótico, fruto da nossa cultura de não enfrentar os nossos reais problemas. A gente só senta para tentar se organizar quando a coisa já está absolutamente fora de controle. E isso, historicamente, acontece. Eu digo que, por exemplo, a grande evolução institucional que eu vi o país sofrer foi a derrota da inflação. E ela só foi possível quando todo mundo começou a perder dinheiro com a inflação. Porque enquanto tinha uma parte que ganhava dinheiro overnight, a inflação não acabava. Enquanto há gente ganhando dinheiro com o caos do sistema tributário, por conta de incentivos fiscais dados para um e não para outros, por conta da toda a confusão, a gente não vai conseguir evoluir. Eu acho que é chegado o momento em que a gente deve enfrentar. Há algumas propostas de reforma tributária, isso tem que ser enfrentado, as pessoas têm que se envolver nesse debate, porque se a gente não conseguir uma reforma tributária agora, nós continuaremos imersos nesse ambiente e continuaremos discutindo tributos em cada evento que a gente tiver. Isso, é lógico que a reforma tributária produzirá efeitos no longo prazo. E aí, como alguns dizem, no longo prazo todos estaremos mortos. Enquanto a reforma tributária não vem, ou ela não produz seus efeitos, nós temos que lidar com o dia a dia. E aí estamos aqui discutindo, né?
essa guerra fiscal que existe entre estados, entre municípios, entre estado e município, entre estado, município e a União, entre países, ou seja, é um caos. Isso representa uma reação também no mercado, que acaba lutando, tentando achar um lugar ao sol. Aí os advogados fazem um bom trabalho, justamente questionando as disfunções mais evidentes do sistema, buscando soluções, mas que, por definição, são soluções individuais, não são soluções estruturais, né? A gente acaba judicializando tudo, o que também é uma disfunção. Eu, uma vez, ouvindo um japonês falando sobre ações de inconstitucionalidade no Japão, ele disse: mas isso não existe. Por quê? Porque já se faz a avaliação, a análise de inconstitucionalidade no momento da propositura da lei. Portanto, não há leis inconstitucionais no Japão. Exatamente o oposto daqui do Brasil, em que tudo vai ser discutido no judiciário, a gente não consegue sentar e politicamente resolver os nossos problemas. Descendo, então, agora para o nosso setor. O setor de entretenimento no estado do Rio de Janeiro, pela vocação natural e até pela forma disruptiva do carioca, do fluminense, pensar e ver o mundo, é um setor fundamental, não só para a economia do estado, mas para a própria imagem do estado, para a própria forma de ser da população do estado do Rio de Janeiro. Autoestima. Oi? Autoestima. É autoestima, exatamente, é autoestima. É isso que faz o carioca e o fluminense se destacar no resto do país. É um traço cultural tão forte por conta de ter sido a capital federal, por conta da beleza natural do estado. Portanto, é um produto muito vendável. É o cartão postal do país e faz parte da imagem que o país tem no resto do país, do resto do mundo. Infelizmente, o regime de recuperação fiscal ou o colapso financeiro do estado acaba também associando a imagem do Rio de Janeiro ao problema fiscal. Portanto, é algo que a gente tem que enfrentar de frente, enfrentar com toda a força, por conta da autoestima que isso representa, ou do impacto que isso traz. O setor, o governo do estado, então, no curto prazo, até que a gente consiga chegar numa solução estrutural, tem tentado enfrentar os problemas pontuais ou os problemas de curto prazo. Conseguimos aí o diferimento do ICMS para os eventos. O secretário Otávio Leite também falou, e o governador, na verdade, falou do querosene de aviação. Vamos reduzir as alíquotas. Já equalizamos a carga tributária do setor de bares e restaurantes. Ou seja, há trabalho a fazer de forma a buscar a competitividade, ou trazer a competitividade de volta ao estado do Rio de Janeiro na comparação com os demais estados brasileiros. Agora, mais do que a carga tributária, o que atrapalha é o caos, de novo. É a desorganização, é a insegurança jurídica, né? É a falta de clareza e de transparência das regras, que fazem com que o investidor não tenha segurança para colocar dinheiro no estado do Rio de Janeiro, porque não sabe se ele recupera esse dinheiro. E não sabe porque, por alguns motivos, ele não sabe exatamente quanto ele vai pagar de imposto, e ele sabe menos ainda quanto o concorrente dele paga de imposto. E nesse caos todo, nessa desorganização, nessa falta de transparência de regras, nós temos um evento, né, um fato, aliás, muito mais grave, que a sonegação de impostos. A sonegação é muito grande, é difícil de ser combatida, porque as regras que não são claras também facilitam a vida do sonegador, que navega aí nessa pouca clareza, ou nessa dificuldade de interpretação de regras. Alguns, e aí como toda ação há uma reação, o fisco acaba, isso é também nacional, não é só o estado do Rio de Janeiro, mas o fisco acaba correndo para a segurança e tornando ainda mais complexas as regras. O caso do diferimento do setor de eventos me parece clássico. Por que sempre se cobra o imposto antecipado? Sob pena, ou sob o receio, de que haja sonegação.
E aí, eu tenho que fazer uma defesa dos meus colegas auditores fiscais, eu sou auditor fiscal também de profissão. No momento em que a gente edita uma regra que pressupõe a possibilidade elevada de sonegação, a gente pode ser questionado. Então, se for assim, eu edito uma regra a mais rígida possível, a mais amarrada possível, e, no mínimo, eu defendi o meu. O meu CPF está guardado. As regras são complexas porque elas visam um controle estrito da situação, ainda que a gente saiba que isso não vai acontecer. Mas eu estou defendido. E aí, pensando num aspecto absolutamente pessoal, o que também não é correto, não defendo de forma nenhuma essa situação, mas é um dado da vida. As pessoas acabam correndo para a segurança. Então, o que acontece, o que acontecia no setor de eventos, ou na tributação de eventos, cobro antecipadamente, e se houver algum problema, aí eu devolvo o imposto. Coisa que a gente sabe que também não acontece, porque o imposto nunca é devolvido, ou raramente é devolvido. Então, a gente vai criando complexidade, a gente não consegue sair desse emaranhado. Um exemplo da disrupção que eu proponho no pensamento. A sonegação fiscal também é cultural. O nosso país não paga imposto, não é porque ele onera, é porque culturalmente a gente acha que isso não deve acontecer e todo mundo tem bons argumentos para não pagar imposto. Porque o dinheiro é mal empregado, porque vai ser desviado, e etc. Porque vai ser roubado. Só que a gente entrou em colapso por conta desse raciocínio. Eu não vou citar o evento, mas estive num evento aqui no estado do Rio de Janeiro esse ano, fui comprar um produto e a moça muito simpática me recebeu, comprei, paguei, e ela vira para mim: você quer nota fiscal? Aí eu parei lá os 3 segundos, pensei, olhei para ela, falei, bom, o que eu respondo para ela? Respondo, por que você está me fazendo essa pergunta? Ou simplesmente respondo, sim, eu quero a nota fiscal. Como eu olhei a fila e achei que ia dar problema, eu simplesmente agradeci a nota e peguei. Agora, é cultural perguntar, você quer receber a nota fiscal? Não, não deveria ser isso. É automático, dê a nota fiscal. Aí, outro motivo para que o fisco cobre antecipadamente o dinheiro, né, o imposto, melhor dizendo, num evento. Porque sabe-se culturalmente que as notas fiscais não serão emitidas e que o imposto, pelo menos em parte, será sonegado. Não há nenhuma crítica aqui a fulano, ciclano ou beltrano. Eu estou relatando um evento cultural do nosso país. Então, esse é outro ponto que a gente tem que enfrentar. Imposto não deveria ser discutido porque ele deveria ser neutro. As pessoas deveriam pagar todos o imposto, a mesma carga tributária, no sistema mais simples possível e simplesmente nem lembrar que isso acontece. É lógico que a gente discutiria em outro patamar. Os ricos pagam mais, os pobres pagam menos, é regressivo, não é regressivo. Agora, é outro nível de discussão. Não é eu pago, você não paga, você paga mais ou menos, você conseguiu um benefício fiscal, então também não paga, você, né, como eu gosto de você, eu dou benefício fiscal para você, mas não dou para você. Essa discussão é que não poderia acontecer. E vejam, é exatamente essa discussão que a gente sempre... E como a gente vira essa chave? Primeiro lugar, reforma tributária. Reforma tributária copiando, literalmente, tropicalizando, o IVA, um modelo que é adotado na Europa, que é adotado em todos os lugares, em 160 e não sei quantos países do mundo, menos do Brasil e mais meia dúzia. O Brasil tem o sistema tributário que onera, é o mais complexo do mundo, todo mundo sabe disso, e o que mais demanda horas para que a gente cumpra as nossas obrigações. 2.000 e tantas horas em média. O segundo colocado é a Bolívia, com menos da metade. Para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque o sistema é absolutamente complexo, porque ele é feito por alfaiataria. Para você tem uma carga tributária, para você tem outra, para você tem outra. Você bem colocou a questão aí da construção civil, do imposto do ISS em cascata. Ou seja, a gente tem um caos em que cada setor tem a sua tributação específica. Isso quando você não tem cada contribuinte do mesmo setor com a sua carga tributária específica. A gente tem acompanhado agora mais de perto com a Apresenta os projetos de lei que aparecem do dia para a noite, é algo assim inacreditável. Vocês gostariam, Justo, de fazer alguma pergunta? Eu acho assim, um dos pontos até que acho que o Carreirão levantou, e
eu não sou... Eu lembro que eu estudei, na minha época de engenharia de produção, uma dessas cadeiras de economia, não lembro agora o nome se era curva de Laffer, do que é, Laffer, que é aquela que existe o seguinte, né? 0% de tributação é arrecadação zero, 100% de tributação é arrecadação zero, porque ninguém vai querer produzir se 100% do arrecada está, ou seja, isso faz com que exista uma curva ótima de alíquota, mas acho que a conversa, de novo, a gente não quer passar por uma conversa de alíquota, mas é claro, e aí o exemplo do Carreirão, para mim, é emblemático, que é a história do SPU na praia. Existia um associado, né, esse exemplo é um exemplo real, existia um associado que, num ano, realizou um evento na praia e pagou a taxa do SPU na praia de R$200 mil. No ano seguinte, o mesmo evento, houve um reajuste, agora são R$2 milhões. O que aconteceu? Claramente, hoje existe algum evento, algum produtor de evento que faz evento na praia, né, tirando o Réveillon do nosso Abel, que na verdade não é o produtor, ele está ali, né? Existe, assim, é uma loucura você pensar que um cartão postal do Rio de Janeiro faz com que não só existe um desincentivo desse cartão postal ser isso, mas do ponto de vista de arrecadação, o que aconteceu? Aquela arrecadação de R$200 mil deixou de existir, né, porque ninguém mais vai, porque é impossível se fazer arrecadação de 2 milhões. Então, existe a minha dúvida, como eu estava falando aqui, né, no início, desses dois pilares, de um olhar de isonomia e considerando, né, acho que a própria presença ilustre dos senhores aqui justifica que existe, acho que um deferimento à indústria como estratégica. A minha pergunta, mais para entender o dia disso, e até assim, a gente não quer encerrar esse debate aqui, acho que a nossa proposição aí, falando em nome da nossa Comissão de Tributos da Apresenta, é que a gente possa agora intensificar os diálogos. De novo, não vamos lá pedir redução de alíquota, mas vamos pedir segurança jurídica. Até pode, não tem problema. Mas a nossa cabeça, e isso que eu queria entender, existe, quando você pensa um setor estratégico esse, existe um olhar, por exemplo, disso que a gente está olhando, um comparativo de, mas o ISS em São Paulo, o olhar deles sobre, por exemplo, a taxa de publicidade em eventos privados com cobrança de bilhete, lá não cobra e aqui cobra. Existe algum olhar proativo estratégico para um setor que é dito como um setor que entende-se que o desenvolvimento nisso vai gerar mais arrecadação? Então, existe esse olhar comparativo desse setor com outros setores, ou do Rio de Janeiro como município ou estado, vis-à-vis o município de São Paulo ou o estado de São Paulo? Então, se existe esse olhar estratégico e se vocês já identificaram que existem, de fato, esses pontos comparativos de melhoria que a gente pode incentivar para arrecadar mais. De minha parte, corretíssimo. Usando um exemplo de Niterói, né, 3 grandes segmentos, por exemplo, nós reduzimos a alíquota para 2%. Né? Aquilo que eu sempre digo, vamos fazer conta para chegar nessa curva. Porque o que acontece na prática? Via de regra, os secretários de Fazenda não têm formação tributária. O pessoal vem da área financeira ou econômica. Né? Quando vem da área tributária, por acaso, nós dois somos, então, o nosso olhar é mais tributário do que econômico e financeiro. Tem um perigo nisso tudo, né? O nosso colega de ponta, por vezes, a função dele é arrecadar, né? Então, ele é treinado para interpretar a legislação, sempre com uma tendência pró-fisco, logicamente, né? Mas ele não está preocupado com aquilo que eu chamo de política fiscal. E a política fiscal, ela antecede o próprio orçamento do município, que é essa curva ótima de tributação, ou a carga tributária que se discute. E eu inseriria ainda na reforma tributária o pacto federativo, né? Porque, no fundo, o brasileiro ele não tem o hábito de pedir a nota ou coisa parecida, porque não se discute no dia a dia os orçamentos, o orçamento público, né? Porque, no fundo, somos nós que pagamos, né? Então, por vezes, em alguns países, a taxa é mais direta, digamos assim, eu paguei um tanto por uma prestação de serviço, então eu tenho uma percepção maior. Como no nosso sistema tributário nacional teve mais relevância o imposto e a contribuição, mas as taxas ficaram assim meio relegadas a segundo plano, fora uma taxinha aqui, outra ali, essa percepção ela não é tão direta, porque eu pago imposto e aquela coisa se dilui lá dentro. O imposto deveria pagar aquele serviço e ainda custear a máquina e uma série de outras coisas. E, como eu falei, na nossa Constituição, eles privilegiaram educação e saúde, né? Principalmente. Isso consome uma alta carga tributária, porque saúde gratuita para todos, educação gratuita para todos. Num país onde nós temos uma população economicamente ativa
bastante reduzida, né? Então, essas distorções que, por vezes, acontecem, né? Então, quem paga o quê seria interessante para a gente chegar nisso. Então, toda vez que o setor empresarial me procura e eu digo assim, vamos fazer conta, para que a gente prove que, baixando a alíquota, eu aumento a minha arrecadação, justamente em cima dessa estatística, dessa curva, que é conhecida já há muito tempo. E a gente sabe que, subindo demais a alíquota, afugenta o investimento, principalmente o setor de serviço, onde boa parte da mercadoria, digamos assim, é intangível, né? Ela pode migrar de um lado para o outro facilmente, não tem planta industrial, nem abre a porta para vender mercadorias. Então, hoje a gente está tratando alguns segmentos, esse especificamente, a rede hoteleira já nos procurou, Pedro Guimarães já nos procurou também para a gente tratar do setor de entretenimento, né? Meu amigo, agradeço mais uma vez o convite e coloquei a secretaria à disposição para que a gente realmente, vamos tratar de carga tributária. Se eu conseguir trazer mais eventos, eu arrecado XYZ, então consigo baixar aqui, acomodar lá. O que eu preciso fazer enquanto órgão público, né? E, voltando a falar da Fomenta, a Fomenta também tem um pouco desse aspecto. O Rio tinha, no passado, a Rio Negócios, por exemplo, né? Conheço o Marcelo Haddad, e quando estava em Niterói, puxei ele para lá, criamos a Niterói Negócios, né? Porque eu acredito nisso. Só que a ideia da Rio Negócios era a inteligência de negócio, ou seja, eu capto no mercado o evento, o negócio para trazer para o Rio de Janeiro e coloco à mesa. Dali para frente, eu não ajo mais. Nós temos um problema grave, que é a burocracia estatal, né, que afugenta o negócio. Então, se a gente não resolver essa parte interna, e uma terceira dimensão poderia ser a fonte de financiamento, que muitas vezes o investidor já tem o dinheiro na mão, mas essa burocracia que afugenta o negócio. Então, quando criamos a Fomenta, vamos cuidar da inteligência de negócio, da burocracia estatal e, eventualmente, até tentar ajudar na área de funding. Então, na visão da Fomenta também, o que eu preciso fazer para, digamos assim, estancar algumas licenças ou coisas parecidas. Então, vou dar só um exemplo assim, básico. Taxa de alvará, por exemplo, né? Demorava-se, em média, vários dias, né? Dos vários dias para se dar um alvará, 2 dias era porque alguém tinha que pagar a taxa, esperar a compensação bancária, esse dinheiro entrar na arrecadação municipal para, então, liberar o alvará. Aí você pergunta, para que isso? Não, o cara pode não pagar a taxa. Verdade, pode não pagar. Quão relevante é isso no todo, na arrecadação? 0,000, ou seja, quase nada, né? Mas, na figura do fiscal que está lá, ele vai sonegar essa taxa. Eu digo assim, quer saber de uma coisa? Acaba com esse negócio, né? Faz o seguinte, manda o cara pagar a taxa, faz um upload, né? Ele fotografa o DARME, faz o upload no sistema, assim que, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos depois, você já libera o alvará. Então, se eliminou 2 dias, só porque alguém diz, não, eu só vou liberar depois que entrar a arrecadação, porque daí eu tenho 100% de certeza que aquilo foi pago, né? E esses 2 dias aqui, 2 dias lá, você que é produtor, sabe que são N licenças, N... Pô, é isso que mata o ambiente de negócio. Então, por isso que eu digo assim, pior do que a tributação, né, é essa burocracia estatal que a gente tem de fazer um controle prévio, que dá o controle de tudo, né? Eu não acredito na declaração. E se tratando de brasileiro, é bom não acreditar mesmo, porque o brasileiro declara qualquer coisa e depois sabe que não vai ter responsabilidade para isso. Barbeiro, acho que você está absolutamente correto, né? O que acontece, além de tudo, é que ninguém confia em ninguém no Brasil. Os estados não confiam entre si, não confiam na União, o contribuinte não confia no fisco, o fisco não confia no contribuinte, e, por consequência, nós vamos criando regras de controle e cada vez burocratizando mais, criando micropoderes, o poder do cara que emite o alvará, o poder do fiscal que está com a ação de fiscalização na mão, o poder do fiscal que vai fiscalizar lá o evento, que, se você não pagar antecipadamente, ele não te deixa desencaixotar a tua mercadoria e montar teu stand. Portanto, a gente vai, numa desconfiança mútua, criando dificuldades.
a gente precisa aprender a cumprir voluntariamente as nossas obrigações. Isso eu acho um mantra que a gente tem repetido, que parece algo pueril até no Brasil, chega a ser uma profissão de fé, mas efetivamente, se quisermos virar um país desenvolvido, a gente vai ter que aprender. Eu diria, não nem desenvolvido, um país maduro. A gente tem que assumir as nossas próprias responsabilidades, tomar para si, aí isso é uma visão liberal, tomar para si os nossos próprios destinos e nos desenvolvermos enquanto pessoas, e do ponto de vista individual, e vai acabar se repercutindo no ponto de vista coletivo. A questão da tributação, ou dos incentivos fiscais, lógico que tem o objetivo de reduzir a carga tributária do determinado setor e, com isso, dar competitividade àquele setor. Agora, quando a gente está imerso numa guerra fiscal, em que eu dou redução, o meu vizinho também dá, o outro também dá, essa competitividade não se concretiza, porque vai todo mundo reduzindo junto, então está todo mundo igual. Só que um reduz de um jeito, outro reduz do outro, a gente entra num ambiente não só de desigualdade ou falta de uniformidade, como de desorganização. Pontualmente, a gente tem, o Estado tem adotado, isso é uma orientação do nosso governador Wilson Witzel, de ir enfrentando. Especificamente, então, em relação ao setor de entretenimento, reduzindo combustível de aviação para atrair voos, reduzindo carga tributária de bares e restaurantes, até mais do que reduzir a carga tributária, é facilitar a carga tributária, simplificar a tributação de bares e restaurantes. A questão dos eventos, acho eu que nós estamos longe do modelo ideal. Ele não é bom ainda. Ele é opcional, né? O contribuinte opta pelo diferimento, né? Senão ele tem que pagar antecipadamente. Alguns optam, outros não. Então tem aí alguma confusão ainda. Acho que dá para melhorar. Ontem, fugindo um pouco do setor de entretenimento, mas ontem o governador assinou a redução e simplificação da carga tributária do polo metal mecânico, dando ao Estado todo competitividade na indústria metal mecânica. Importação, reduzimos, ou melhor, aí não é redução de carga tributária, sim simplificação da tributação na importação. Não, na importação, inclusive, para efetiva, para as vendas interestaduais depois, fazendo com que o Estado do Rio de Janeiro tenha competitividade, principalmente frente a dois outros estados muito agressivos nisso, que é Santa Catarina e o Espírito Santo. Isso, com certeza, vai gerar negócios nos portos do Estado do Rio de Janeiro e nos aeroportos do Estado do Rio de Janeiro. Pessoas virão para cá por conta do aumento da atividade econômica. E aí o setor de entretenimento, no meu entender, acaba também bem impactado, porque pessoas virão para o Estado do Rio de Janeiro a trabalho, né, em turismo de negócios, né, e não só de lazer, e vão consumir o produto entretenimento. Então, outras tantas virão. A gente continua aí numa agenda de alteração ou de simplificação da legislação que está começando, tem ainda uma grande jornada pela frente. De qualquer forma, o que a gente precisa fazer também é pensar, não só do ponto de vista tributário, mas de fomento, de funding, né, de atração de investidores, de melhoria do ambiente de negócio, tanto no Estado quanto no município, de forma que novos negócios sejam gerados. A gente começa a sentir uma curiosidade, em primeiro lugar, é uma curiosidade dos demais estados, ou de contribuintes localizados em outros estados, de virem para cá, investidores, sentirem essa melhoria do ambiente de negócio para colocar dinheiro, para investir aqui. É isso que a gente tem que fazer. Vocês são um setor importantíssimo, como eu disse, reforço, vocês vendem a imagem do Rio de Janeiro. E a imagem, ainda mais no mundo de hoje, é tudo. A gente precisa continuar nessa trajetória. Fernando, Antônio, Daniel, Carreirão, querem fazer alguma pergunta ou complemento nesses pontos? Vamos para a União já também. Não tem a presença aqui de alguém da União, mas a gente tem pontos importantes que a gente queria aproveitar esse quórum para discutir. Eu gostaria de fazer um comentário e, na sequência, submeter uma pergunta, que aí vai para os dois, porque a gente sabe, como eu dei o exemplo, que mexer em legislação no Brasil, se tudo no Brasil é burocrático, imagina o processo legislativo, como que as coisas são aprovadas, né? Mas uma vantagem, como vocês falaram, né, vocês têm
formação tributária, e isso é muito bom, a gente sabe que 90%, 95% da simplificação do ambiente de negócios independe de legislação, não é feito através de lei. Então, a gente poderia, num espaço muito curto, com vontade política, simplesmente isso, porque parte do próprio executivo, ter uma série de normativos, instruções, portarias e até um decreto, que não depende, né, da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores, mudar muito rápido o ambiente de negócios. Porque foi como o Justo falou, e todo mundo acho que está na mesma página, o setor ele não quer um benefício. O setor ele quer rodar de uma maneira mais leve, mais racional, né? De maneira até que fique mais fácil de ser fiscalizado, porque quando você roda de uma maneira mais leve, mais racional, você realmente você vai depurar o mercado e só vai terminar dentro do mercado quem realmente tem competência. Eu acho que também é um mote da Apresenta, né? Como já foi dito aqui no início, existem produtores e produtores. Então, assim, a Apresenta representa os produtores de excelência. Então, assim, fazendo já a pergunta, o que a gente pode, porque ainda tem 3 anos, e isso a gente pode em 6 meses. Né? A gente que está do lado do privado, quando a gente está numa empresa, enfim, a gente sabe que a gente modifica uma realidade dessa muito rápido. E como 95% dessa realidade pode ser modificada sem ser através de lei, o que primeiro, pode ser feito, e segundo, já propor uma agenda propositiva para que a gente possa ter esse contato, porque, por exemplo, essa questão da responsabilidade do ICMS, a questão, eventualmente, de obrigações acessórias, isso tudo se muda muito rápido. Né? E eu acho que é como o secretário corretamente colocou, né? A gente tem que parar com essa cultura da judicialização das coisas e conversar, porque, às vezes, é melhor para as duas partes. E isso independe do Poder Legislativo. Então, deixo aqui essa pergunta. O que a gente pode, trabalhando junto, mudar em 95% do cenário? Porque isso já traria uma nova realidade em pouquíssimo tempo. E como o governador mesmo já veio aqui falar, né, isso é uma agenda do governo, em muito pouco tempo ele teria um ganho político também, econômico para a sociedade e político para ele. O que vocês caminham nesse sentido? Já há algo assim? De fato, completamente com razão, e caminhamos naquilo que a gente consegue mudar. Eu citei esse exemplo pequeno aí da taxa e a liberação do alvará, mas uma série de outras medidas estruturantes a gente está avançando. Na área de eventos, especificamente, praticamente, para entender como é que a coisa se relaciona, nós estamos tentando organizar a prefeitura como um todo, e confesso que ainda falta muito para a gente chegar numa conclusão. Porque, por exemplo, até pouco tempo atrás, o processo vinha para a minha mesa, para que eu levasse ao prefeito, por exemplo, o reconhecimento de isenção de uma taxa, né? Porque o evento tem relevância para o município, né? Aí você pegar o processo assim, o despacho era esse. Esse evento é considerado relevante para o município, portanto, propõe isenção de taxa. Aí você procurava do processo alguma coisa que dissesse a relevância desse evento, né? E não tinha nada. Pois é. Então, a instrução processual é paupérrima. E que negócio assim, sempre foi feito assim, digo, negativo. Alguém vai ter que começar a colocar. E não é a Fazenda, por exemplo, que vai dizer se o evento é importante ou não para o município. Quem é o setor na prefeitura que diz se esse evento é ou não relevante? É o próprio prefeito, é a sua assessoria, é alguém? Então, nós estamos tentando encontrar primeiro esse setor, essa pessoa. Como falei assim, temos Secretaria de Turismo, Rio Tour, Rio Eventos, a Secretaria agora de Envelhecimento Saudável e Eventos, né? Então, quer dizer, alguém vai ter que se encarregar de assumir essa responsabilidade, até perante os tribunais, para dizer assim, não, é relevante porque está trazendo, digamos assim, um benefício, como foi o Rock in Rio, citando o exemplo, de 1 bilhão e 700 de atividade econômica, milhões de arrecadação de ISS, ICMS com certeza, portanto, eu vou isentar uma taxa, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões, porque eu vou arrecadar muito mais do que isso, né? Facilmente auditável. Então, vai nisso aí. Em termos de segurança jurídica, que citaste muito bem, acho que ali nós fizemos
a mudança mais complexa, né, que foi uma reformulação do nosso Conselho de Contribuintes, né. Editamos um novo decreto, onde o conselheiro agora, ao julgar, ele vai ter que motivar citando a jurisprudência judicial, né, e se porventura julgar contrário à jurisprudência dominante, vai ter que gastar um pouco mais de tinta, dizendo por que está desviando daquilo, para evitar, digamos assim, interpretações errôneas. Também iniciamos uma parceria enorme com desculpe, só finalizando o Conselho. Então, além disso, súmulas administrativas, né, reiteradas decisões do Conselho estão sendo sumuladas e publicadas para dar transparência ao contribuinte sobre o nosso entendimento. No tempo que o doutor Antônio Sá estava como procurador-geral, os enunciados já estavam avançando, assinamos alguns naquela época, e continuamos nessa parceria com a Procuradoria, trazendo agora a 12ª Vara de Fazenda Pública, para que o entendimento do Judiciário, da Procuradoria e da Fazenda sejam parecidos, porque muitas vezes o fiscal faz o seu lançamento usando a sua convicção, que não é a mesma, digamos assim, vai lá na frente, né? Aí acaba judicializando as questões. Então, nós temos que melhorar a nossa interpretação interna. Tudo isso realmente pode ser feito por ato administrativo independente de lei. Agora, é claro que a nossa legislação tributária municipal tem que ser revista. Nós temos alguns anacronismos ainda no nosso Código Tributário Municipal, apesar, digamos assim, da minha equipe de excelente qualidade técnica, são alguns usos e costumes, e aí sim, falta comparar um pouco mais com o Brasil, né? Até como o Rio de Janeiro e São Paulo são megacidades, por vezes eles têm alguma dificuldade de se comparar com cidades menores, que já estão, por vezes, na frente, né, dessas grandes capitais, no sentido da interpretação da legislação tributária. Na área de publicidade, então, é um caos total, né? O próprio licenciamento, como depende muito de legislação urbanística, nós estamos fazendo um trabalho hercúleo junto com a Secretaria de Urbanismo, tentando dar uma simplificada, né, nessa legislação de zoneamentos ou coisa parecida, para que... 1976. Oi? É de 1976, uma cidade que é um organismo vivo, que vai se modificando. E parte disso, eu sempre falo isso, parte disso vem de uma coisa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade muito antiga, né? Então, a organização administrativa da área tributária tem base no Decreto-Lei de 38, do Getúlio, né? De maneira que, até mesmo dentro da minha secretaria, eu tenho áreas desconectadas, né? Se eu não consigo conectar uma secretaria, imagina uma prefeitura. Por isso que eu falo dos anacronismos. E aí não tem jeito, uma força-tarefa com o legislativo, com a sociedade civil, a constante na democracia é a alternância. Exato. Você veja um quadro maravilhoso aí, tanto no município quanto no estado, na área de fazenda, mas se não tiver a apresenta aqui, priorizando aqui as nossas pautas, sejam elas em quais áreas forem, para endereçar isso ao longo do tempo, a gente vai ficar só aqui gritando e a coisa não vai acontecer. Não, tem que ir para o lado prático. Então, a gente poderia desfiar um rosário, mas não vou tomar o tempo, né? Eu falo demais. Só para complementar, hoje de manhã o secretário de eventos, o Felipe Michel, esteve aqui e ele anunciou a criação de uma comissão específica para tratar de eventos. Aí eu acho que é um fórum que come vem, que talvez, com certeza, nessa comissão, eu creio que deve estar a Secretaria de Fazenda, então acho que seria um fórum adequado até para tentar e o que é mais importante, há um alinhamento com o Estado, em reuniões que fizemos no gabinete do governador, para que o sistema de autorização, porque depende, por vezes, de bombeiro e órgãos estaduais, seja um sistema único, transparente e auditável, enfim, tirando o máximo possível a discricionalidade humana, né, e tentando levar o máximo possível para um sistema mais automatizado. Então, há um perfeito alinhamento entre Estado e município nesse sentido. Barbieri e Luiz, se vocês fizerem isso na gestão de vocês, eu, em nome como conselheiro, a gente põe um busto de vocês dois na nossa sede da Presenta, porque essa promessa nós vamos cobrar, de integração de município e Estado para a gestão de Alvará, eu acho que todo mundo aqui já, né,
de novo, é uma coisa absolutamente simples de fazer, acho que o Daniel levantou aqui, não tem nenhuma alteração legal e tal, são uma série de atos administrativos razoavelmente simples, e a gente está aqui com a Apresenta também, para poder dizer o nosso lado, como a gente acredita que isso pode ser construído. Juntando as peças, acho que, né, do que o Daniel falou, dessa possibilidade, de novo, projetos de lei, alteração, a gente sabe que aí, se os atos administrativos já são, às vezes, complexos de sair da mesa, né, imagina isso. Aí, como proposta mesmo, eu acho que essa comissão, né, como o doutor Antônio levantou muito bem, é um possível fórum para isso, mas aí vem uma sugestão propositiva, aí falando agora aqui com o meu chapéu de presidente desse comitê de tributos. Acho que a gente levantou alguns temas aqui, e infelizmente o tempo é curto, e nem acho que a gente também botaria numa situação aqui de estar discutindo uma temática de cada ponto, né? Acho que o nosso tempo aqui é mais produtivo pensando nessa agenda de construção, mas tem pontos muito diretos que a gente já mapeou nessa nossa conversa dentro da comissão. Estamos falando aqui, claro que muitos deles batem pela natureza de serviço, que é o nosso projeto, muito de nossas atividades, né? Muitos deles passam pelo ISS, mas tem sim discussões de ICMS, discussões no âmbito federal. A gente nem entrou aqui, que esse é um tema infinito, a própria discussão da lei da meia entrada, inclusive a constitucionalidade dela ou não, né? Passando rapidamente, a gente brinca que é o chapéu alheio fazendo política pública com o chapéu privado, né? Se amanhã ou depois a gente quiser resolver a fome, dizendo que todo dono de restaurante tem que pagar 50% no prato, se você mostrar uma carteirinha de... show do Sepultura, o quanto que ele entrega de desenvolvimento cultural lá. Mas, enfim, eu acho que é uma agenda longa e com vários interlocutores, mas acho que aqui, e aí fica, acho que uma proposta, a gente tem determinadas pautas que a gente começou a mencionar aqui, essa questão da bitributação do ISS, considerando que existem, né, prestadores de serviços dentro da nossa cadeia que já estão fazendo esse recolhimento e acabam tendo de novo. A questão da ISS sob patrocínio, que é muito mais, como o doutor Antônio acho que levantou aqui muito bem, uma questão até de ter só uma segurança jurídica da interpretação do fiscal, que por muitas vezes não é nem o olhar da secretaria, mas se existe, como o Daniel falou, de repente já um parecer da Procuradoria da Fazenda sobre esse olhar, isso possa ser uma coisa proativa, instrucional, para os auditores que sabem que já existe esse olhar, essa interpretação, isso vai trazendo segurança jurídica, e que esse é um caso que não precisa nem de decreto, na verdade, eu acho que é uma questão mais até informativa, baseado numa interpretação de que a interpretação da lei, como o doutor Antônio falou ali, é bem clara. Então, assim, acho que essa agenda propositiva, né, e o Pedro Guimarães vem liderando, inclusive, esse relacionamento, né, com vocês, acho que tem determinadas coisas e que a gente, de novo, o desafio do busto tá colocado, seja para o Justo, em relação ao ISS sob patrocínio, como exemplo, é um dos objetivos do nosso comitê tributário tentar estabelecer práticas dos nossos associados para que a indústria funcione melhor. Então, tendo critérios claros de como fazer isso, por exemplo, hoje tem gente que divide o contrato de patrocínio em contrato de patrocínio, serviço de ativação, tira o ingresso para fazer um outro contrato, quer dizer, splita os contratos, e aí cada um faz de um jeito, e acaba ficando mais difícil a prática do mercado. Então, com esse tipo de orientação e parceria, a gente pode, né, criar uma melhor prática de conduta entre os nossos associados. Obviamente vai seguir quem quiser, mas a gente consegue dar um norte para todo mundo, para a indústria funcionar bem melhor. Que é o nosso papel. Completamente aberto para isso. Tem uma pergunta aqui da plateia, endereçado ao secretário César Barbeiro. Assumindo que o setor é estratégico para o crescimento econômico, de arrecadação, emprego, renda, como falamos aqui, e considerando que a arrecadação da TAP e TUAP de eventos é irrisória frente aos 30 bilhões de arrecadação do município, não seria o caso, secretário, de isentar esta taxa por um período até que a prefeitura resolva quem é o responsável por embasar a isenção ou não? O problema é que, uma vez positivado em lei, e aí todos nós, o colega da ponta lá, ele não consegue fazer esse julgamento, porque diferente do que acontece com todos nós, onde para cada cidadão tudo é lícito desde que não proibido em lei, o ato público ele é vinculado e obrigatório em lei, ou seja, estando positivado em lei, ele tem que agir como tal. Para que não houvesse, alguém tem que, enfim,
interpretar de maneira. Esse ponto que o Daniel levantou, existem medidas administrativas, ou não que seja no âmbito da Assembleia Legislativa, que permitisse essa interpretação visando, de fato, um fomento? É possível, é uma questão de interpretação de legislação tributária. Inclusive, por exemplo, o fato da bitributação, o ponto fulcral é a ocorrência do fato gerador, né? Então, quer dizer, se teve um contrato que foi subcontratado, como o ISS não é um imposto, é um imposto cumulativo, né? É difícil de reverter esse tipo de coisa. Diferente da construção civil, onde já se discutiu questão de insumos, ou na área de plano de saúde, ou coisa parecida. Mas tudo é possível que avancemos e tornemos a tributação mais justa, eventualmente até se tiver que mudar a legislação, né? No limite, né? No limite, se tiver que mudar a legislação. Ok, pergunta respondida. Agora, só um detalhe. Não esqueça que eu sou fiscal também, né? Na ponta, já fiz muita representação para fins penais por sonegação fiscal. Então, esse tipo de propício, né, para que se faça um planejamento tributário escuso, infelizmente, né? Nós temos problemas no setor também. Só com o microfone. Se virando, eu vejo o nosso secretário, eu vejo os governos. Eu sou do tempo que a culpa era dos bancos estaduais. Os bancos estaduais emitiam papel para financiar o governo, a carioquinha e tal. E o governo, o malandro, falou assim, não, toma todos os bancos estaduais, que agora a dívida é minha. Eu vou tomar conta do Brasil e vou organizar a festa. A gente está falando aqui de tributo. A nossa dívida interna, em 99, era 200 bilhões. Hoje, esse ano, nós vamos gastar 420 bilhões de juros. 99, nossa dívida interna era 200 bilhões. Esse ano, nós vamos gastar 428 bilhões. Vamos fechar fechou em 30 de setembro agora, a dívida interna do Brasil em 4 trilhões e 228 bilhões de reais. Nós vamos arrecadar esse ano de tributos 1,5 trilhão, mais ou menos, a nível nacional. Eu estou dando alguns dados para a gente pensar. O Itaú vai lucrar toda a arrecadação, lucro líquido, depois de imposto de renda, mais que o Rio de Janeiro inteiro, com todo o ISS e IPTU, vai lucrar, vai arrecadar. Então, tem uma coisa muito errada. A gente está falando aqui, eu estou falando aqui uma coisa macro. E a gente está se virando com os tributos, as empresas. Será que as pessoas estão sonegando porque querem sonegar? Ou elas não têm condições de pagar? Se tem um monstro que foi criado, que é essa raio da dívida interna, que naquela época eram os bancos estaduais. Eu era do Citibank, financiava, era um roubo desgraçado. O malandro comprou tudo, está na minha mão, os estados e municípios devem ao governo federal. Aí veio um governo federal que fez o contrário, fez uma bagunça e arrecadou tudo e quebrou tudo. E hoje nós temos essa 1,5 trilhão, gastamos 400, nós vamos fechar esse ano com 420 bilhões de juros pagos. Então, o que a gente vê, eu não vejo, eu estou escrevendo um negócio que em 10 anos o lucro dos bancos, os três, vão chegar a 160 bilhões de reais. O lucro dos 3 bancos, 160 bilhões. E nós vamos ver isso. Não tem jeito mais, nós vamos ver todo mundo aqui. 10 anos nós vamos ver o lucro dos bancos e todos nós se virando para ficar vivo. Então, minha pergunta a vocês, não está na hora da gente chegar e sentar com essa dívida interna, sentar dizendo que é isso que está matando o Brasil. Não é o imposto que deixou de pagar ou um setor. Existe uma coisa muito mais macro que está acontecendo nesse país e que as pessoas não estão vendo. Nós estamos brigando aqui para o incentivo fiscal de 54 milhões da prefeitura. 54 milhões. Meu sonho é que a gente tenha 3%. Que o nosso próximo prefeito, que seja o Crivella, mude isso para 3%. Nós vamos ter 150 bilhões. A gente viu hoje aqui que tem uma demanda de 228 milhões. Pô, bacana, isso vai crescer, isso é uma indústria nova, isso é a nova indústria do futuro, isso aqui não é uma indústria automobilística, não. Em 1965 era tudo que tinha que se apostar. Nós temos que ter que apostar com essa é a indústria do futuro. Quem vê isso na frente,
vai arrebentar. Então, só para não me alongar mais, nós temos que pensar um pouco mais macro. Nós temos que dar uma olhada nesse... A gente está sufocando todos nós. E vocês, secretários de Finanças do Estado e do município, cara, o Malan fez aquilo que estava certo. Ele pegou, comprou a dívida toda, o problema é meu. Agora, tem que chegar e falar, olha, foi feita uma loucura. Isso foi feito uma loucura. A dívida externa nossa, naquela época, em 99, era 120 bilhões de dólares. 200 de interna. Hoje, a dívida 4 trilhões e 200, 80% do PIB. O crescimento da dívida interna esse ano vai bater 10%. 10%. Enquanto a inflação vai ser 4,5%, os juros 4,5%. Então, aonde vai parar isso, gente? Projeta, vamos parar agora. Vamos projetar para 10 anos. 10 anos vamos ficar se matando aqui, se matando, e nós vamos ver os 3 lucros dos bancos. Está bonito, a maior arrecadação do Rio. Os 3 vão dar mais arrecadação do que o estado da Guanabara, o estado do Rio. Os 3 bancos vão dar de lucro esse ano mais que a arrecadação do estado do Rio. Então, é uma forma só de pensar nisso. A gente está cobrando centavo, a gente está ganhando de canequinha e está perdendo de balde. A gente tem que dar uma olhada nisso. Pedir para os secretários ponderarem aí 1, 2 minutos rápido. máximo, que a gente está com o tempo estourado, mas proposição do Roque sempre muito bem-vinda. Muito rapidamente, eu concordo plenamente com o senhor. E quando digo que a gente não deveria estar discutindo tributo aqui, é esse tributo que atrapalha a atividade econômica para que a gente tivesse agenda para discutir o que o senhor provocou agora. Porque esse é o tipo de discussão que o Brasil tinha que estar fazendo. A gente não tinha que estar discutindo benefício fiscal, obrigação acessória, eventos, se cobra antes, se cobra depois. Tinha que estar discutindo as questões macro do país. Agora, eu só colocar 3 números também. O Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2012, 13 e 14, por coincidência, os 3 últimos anos do governo Sérgio Cabral, se endividou em 60 bilhões de reais. Eu não sei aonde esse dinheiro foi parar, gostaria que alguém soubesse, pudesse nos dizer. Como é que essa dívida aconteceu? Com aval da União, que deu excepcionalmente capacidade de endividamento para o Estado do Rio de Janeiro, que não tinha condições fiscais, nem naquela época, de se endividar. E como é que ela, então, agora está pagando essa dívida? Lembrando que o Estado do Rio de Janeiro está em recuperação fiscal com a dívida suspensa e a União está pagando por nós. Já pagou mais de 30 bilhões de reais. Ela faz isso se endividando. E de que forma ela se endivida? Emitindo títulos públicos que são comprados por nós no Tesouro Direto. No momento em que a gente der calote, não são os 3 bancos que quebram, somos nós da classe média que temos dinheiro no Tesouro Direto. Como é que a gente resolve essa sinuca? Em primeiro lugar, a gente faz uma reforma tributária, a gente acaba com a crise de liquidez que os estados e os municípios também têm, portanto, esses entes passam a ter condições de honrar suas obrigações cotidianas. E aí a gente vai discutir o Pacto Federativo. Esse dinheiro tem que sair de Brasília e tem que vir para baixo. A gente mora no município, né? E no máximo a gente se considera carioca, fluminense, paulista, como eu sou. A gente é brasileiro, por óbvio, mas a gente não mora na União. A União não existe. A União é um negócio etéreo. Se a gente não enfrentar essa discussão, a gente não sai dessa cilada. E isso também se refaz, ou se ajuda, se conserta, aliás, com reforma tributária. Mas aí não mais para dar agilidade no imposto, e sim para discutir quem vai pagar o imposto no Brasil, quem vai sustentar o país. O nosso sistema tributário é absolutamente regressivo. Quem paga imposto no país é pobre, não é rico. Rico não paga país, não paga imposto. Gente, estamos com o tempo encerrado. Deu mais de 1 minuto com a minha resposta. Agradecer muito a presença de todos, parabenizando o Luiz Justo aí pela presidência dessa comissão, secretário César Barbiero, secretário Luiz Cláudio, Fernando Horta, Antônio Sá, Daniel Rocha Maia e doutor Eduardo Carreirão, flamenguista e coordenador aqui da nossa história. Muito obrigado. Muito obrigado.